Paz e saúde para todos nós. Uma alegria poder estar mais uma vez aqui para que nós possamos, juntos, refletir sobre o dia a dia à luz do Evangelho. Agradecendo muito o nosso querido Humberto, de João Pessoa, que tem nos dado a honra de vez em quando que ele sobra um tempinho, ele vir trazer a sua contribuição, a sua reflexão aqui. Vejam bem, Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 17, ele escreveu assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Interessante este questionamento. Ou seja, há lugar e função para tudo e todos no universo. E cada um tem sua importância, cada um tem o seu papel, que não tem como a gente simplesmente deixar na porta do outro para o outro fazer. O papel do olho é do olho, o papel do ouvido é do ouvido, o papel do olfato é do olfato. Então, a gente começa a refletir nessa afirmativa tão importante, né? E a gente começa a pensar: como seria um carro sem rodas? E um piano sem teclas? E um grande sistema de serviço elétrico sem o fio da condução da força? E hoje, como seria as redes sociais, se não houvessem os terminais que pudessem registrar os diálogos, nos permitir dialogar, perguntar, responder, pesquisar, ensinar, aprender? Como seria? Será que teria como? Se ninguém tivesse computador, ou celular, ou objeto, ou instrumento similar, de que adiantaria ter toda uma rede social para dar oportunidade às pessoas da comunicação e do trabalho e da diversão? Pois é. Vocês já pensaram se a fonte existiria se não houvesse as gotas d'água? Mas pensemos, se a semente recusasse a própria segregação no solo, a terra, será que não se converteria num deserto? Gente, e se a pedra não se resignasse com o próprio anonimato nos alicerces? Um edifício seguro se colocaria de pé? Quanta reflexão! Vamos pensar na poção medicamentosa que nos alivia a dor, do copo de água pura que dessedenta a cada um de nós, do livro simples que baseia a cultura complexa. Jamais nos coloquemos como inúteis. Todos, absolutamente todos, somos úteis e temos a oportunidade de
oferecer aquilo que temos de bom como contribuição para esse coletivo maravilhoso que compõe o universo. Somente aqueles que se dispõem a fazer coisas pequeninas, pequeninas que ele sabe e pode fazer. Somente ele virá a saber e poder realizar grandes coisas, porque ele começou das pequeninas que ele sabe e pode fazer. Então, se refletirmos, qualquer subida exige passos e exige degraus. Também as ascensões do espírito. A que se refere o Evangelho. Futuramente, chegaremos à culminância do serviço e da luz na esfera da ação direta do Cristo de Deus. Mas, para isso, é imprescindível que façamos agora, tão bem quanto nos seja possível, todo o bem que somos capazes de fazer. Olha, minha gente, esta mensagem que a gente se baseou no Espírito Emmanuel, ela é muito séria, porque em todo lugar onde estivermos, nós vamos encontrar pessoas que vibram com insatisfação, porque querem fazer algo maior, algo mais importante, e se sentem muitas vezes frustrados por fazer pequeninas coisas, como se as pequeninas não tivessem valor. E é preciso que nós observemos o nosso comportamento. Em casa, como é que nós nos comportamos? Como é que tratamos aquelas pessoas que nos ajudam a crescer em família, fazendo os pequeninos trabalhos, que não são pequeninos, na verdade não são, de lavar a roupa, passar, de picar as verduras, de cozinhar, de varrer, de cuidar das plantas. Ah, se esses pequeninos trabalhos não fossem feitos, talvez precisássemos usar o nosso tempo, que já é tão escasso, para fazer essas coisas, se quiséssemos ter. Então, cada um com o seu papel. Muitas vezes nós vemos nos grupos religiosos algumas pessoas que são encarregadas de tarefas mais na linha de frente. Outras são encarregadas de coisas mais simples. Por exemplo, trabalhar no portão, na porta, recebendo as pessoas que chegam. Alguns acham que essa tarefa é muito simples. Ah, mas eu dou conta demais. Eu ia à casa espírita para ficar no portão? Ou então eu ia na casa espírita para ficar ali perto da sala de paz, dando copinho de água? Ora, eu sei fazer mais do que isso. E faço. E é aí que muitas vezes nós deixamos de prestar um bom serviço. Porque, na verdade, quem dera tivéssemos muitas joias preciosas no sentido da condição evolutiva e do conhecimento em nossos grupos, e todos eles fossem distribuídos nas mais diversas tarefas.
Já pensou? Um médium excelente, cheio de valores e de conhecimento, recebendo a cada um que chega na porta da nossa instituição. Já imaginaram aqueles que chegam pela primeira vez? A honra que sentiriam por serem tão bem recebidos na simplicidade e no gesto humilde de alguém? Mas, como não somos tantos com condições, nós vamos distribuindo a tarefa. E, às vezes, uma criatura bem simplesinha é colocada numa tarefa que a gente acha assim, essa tarefa é simples e ele dá conta de fazer. Há casos em que a pessoa dá conta muito melhor do que os outros, pela sua condição evolutiva espiritual. Mas há casos que a pessoa não sabe. E ela pode ser instrumento de dificultar o acesso daquele que chega pela primeira vez. Então, nós precisamos fazer as coisas pequeninas na casa espírita, no grupo religioso, seja ele qual for, no nosso trabalho profissional. Se nós, no nosso trabalho profissional, não soubermos fazer o trabalho menor, como nós vamos avaliar e valorizar aquele que faz esse trabalho menor? Nós não sabemos o peso de varrer, por exemplo, uma sala de 40 metros quadrados. Nós não sabemos o esforço para limpar os vidros de um janelão cheio de partes de todas as formas. Se nós não sabemos avaliar, porque nós não passamos pela experiência, é muito mais difícil nós olharmos para a pessoa e sabermos que o trabalho dela é dignificante, é importante. E se ela não limpasse, por exemplo, a janela, nós iríamos trabalhar numa sala com os vidros embaçados, sem poder ver além da janela. Então, é muito importante que nós possamos cuidar desses encargos pequeninos, em todos os ambientes onde estivermos. Por exemplo, na família, sabermos dar banho no bebê, que não é uma coisa pequenina, é muito importante, é de muito valor. Quantas pessoas adultas, importante, nós ouvimos dizer assim: fulano me deu os primeiros banhos quando eu nasci. Então, são atitudes pequeninas, mas de alto valor, que carecem do nosso esforço de compreensão para entender a importância dele. E aí, eu coloquei aqui, se a gente não souber fazer as pequeninas coisas, como nós vamos fazer as maiores, né? Aí a gente pensa, e eu repito, nós vamos chegar às culminâncias do serviço e da luz. Mas eu só vou chegar se eu tiver passado pela experiência do serviço e da luz nos pequenos gestos, nos pequenos atos, nas pequenas reações. Se eu ainda não sei sorrir, se eu não sei ainda olhar nos olhos de alguém com algo pequeno, que me serve, me oferece um prato de comida, que me proporciona a oportunidade de me vestir bem. Se eu não sei sorrir,
Se eu não sei agradecer, como eu vou alcançar as comeadas e agradecer uma multidão? E trabalhar em harmonia com uma multidão? Como eu vou fazer isso? Então, fica para nós outros o convite à reflexão. Vamos aceitar com alegria e com humildade os encargos pequeninos, porque eles nos proporcionam a oportunidade de aprender e depois sim escalar os grandes patamares para trabalhos maiores, com luz mais intensa, com alcance maior, proporcionando alegria não apenas a um coração, mas a muitos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Paz para todos nós.